Graça e paz, queridos, muito bom dia. Nós estamos começando o programa Mergulhados na Presença. Obrigado pela sua audiência. Estamos gravando esse programa aqui da Segunda Igreja, no segundo dia da Conferência de Avivamento. Tivemos no domingo o Bispo Kankenza da África. Pensa num despertamento que aconteceu domingo pela manhã, domingo à noite. E hoje à noite, com voz de muitas águas também, extraordinário, uma chamada para mergulhos profundos nas águas de Deus. É um pessoal que tem experiência com o Senhor, a gente pôde perceber isso com nitidez, né? E a chamada foi muito forte, uma mensagem muito abençoada do pastor Rodrigo. Inclusive daqui a pouquinho você vai assistir uma entrevista com o pastor Rodrigo, um dos líderes do grupo Voz de Muitas Águas, né? Então fomos despertados, ativados nesta noite e trouxe muita alegria para o nosso coração, porque o que a gente percebe é que o Senhor de fato está confirmando tudo aquilo que Ele está fazendo em Sião, esse despertamento. O Senhor havia dado uma palavra que abriria as sepulturas, tiraria o seu povo de lá e levantaria um grande exército. Nada como um povo apegado ao Senhor, apaixonado pelo Senhor, para se tornar um povo forte. A Bíblia diz assim que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. É o que nós estamos esperando como resultado das operações de Deus no nosso ministério. Então vamos assistir agora essa entrevista, daqui a pouquinho a gente volta. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Olá, bom dia. Nesse segundo programa sobre o seminário de adoração e avivamento, nós tivemos o prazer e a honra de receber o Ministério Voz de Muitas Águas, conhecido em todo o Brasil pelas suas canções lindíssimas que nos levam para a presença do Senhor. E eu estou aqui com o pastor Rodrigo Cardoso, que é o vocalista, né, da banda, e eu queria conversar com ele agora, perguntando, pastor, como é que foi esse tempo aqui em Vitória da Conquista, participar desse seminário de avivamento, como é que foi para o senhor, para o pessoal da banda? Foi precioso demais para a gente. Eu creio que toda vez que nós encontramos pessoas que têm paixão por Jesus, que são apaixonados, famintos, sedentos, o nosso coração é sempre abençoado. Então, vocês são um povo muito, muito precioso e nós podemos sentir mesmo que os olhos de Jesus estão sobre Vitória. Ele está olhando para essa cidade, para a igreja daqui, porque tem muita paixão por Jesus aqui. Amém, amém. A gente observou que em muitas das suas canções e do ministério, vocês falam bastante sobre a mesa, né? Que Jesus está nos convidando para sentar em sua mesa. Fala um pouquinho sobre esse mistério da mesa. É porque eu creio que o Senhor está chamando a nossa geração de volta para a presença dEle. Nós nos distraímos com tanta coisa e Ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Então, em meio às circunstâncias mais adversas, às coisas mais tristes, mais difíceis, ao tempo de crise que o Brasil está vivendo hoje, o que nós precisamos fazer é sentar na mesa da presença do Senhor. É interessante que no tabernáculo tinha o candelabro de ouro, que é um símbolo da presença do Espírito Santo, e tinha uma mesa com os pães da presença, dos quais os sacerdotes podiam se alimentar. Então é um símbolo para a gente, é um sinal para a gente de que nós precisamos comer da presença de Jesus. É isso aí. Amém. Uma das músicas de vocês, né, O Que Tua Glória Fez Comigo, tocou muito particularmente a Igreja Batista Nova Sião, porque foi justamente o momento que nós estávamos vivendo e estamos vivendo até hoje, né? De pisar no Santo dos Santos, de não conseguir mais sair, não conseguir mais viver em outro lugar. Esse é o nosso tema, é o nosso rema, é a nossa vida. Conta um pouquinho da história dessa música, como é que surgiu O Que Tua Glória Fez Comigo. Bom, para explicar a história dessa música eu tenho que dar um pouquinho de contexto, porque o Voz de Muitas Águas não é um ministério de adoração, simplesmente. A adoração é a nossa essência, é quem nós somos, então a gente adora por onde a gente vai. Mas se fosse caracterizar o Voz como alguma coisa, eu diria que nós somos um ministério de missões. E nós nunca focamos nada do ministério em uma pessoa só. Então são sempre, a formação da equipe muda, quem está liderando, quem é o vocalista muda. Geralmente nós estamos em 2 ou 3 liderando juntos os cultos. E essa canção foi escrita quando um dos jovens que estava conosco foi para uma das nossas bases em Jerusalém e viu
um avivamento mesmo que o Senhor estava fazendo lá no coração dos jovens. Ele viu que a essência daquilo que nós vivemos aqui no Brasil, ela viajou para um outro país, lá para o Oriente Médio, e alcançou o coração de jovens lá. Então nasceu aquela saudade, aquele lugar de dizer, meu Deus, eu realmente não posso viver em nenhum outro lugar, esse lugar aqui é o meu lugar. E o nome dessa música, O Que Tua Glória Fez Comigo, é justo para que nós entendamos, foi isso que a glória de Deus fez com a gente. Ela nos levou para as nações, ela nos levou para as favelas, ela nos levou para os locais onde o nome de Jesus não é exaltado. Para lá, sabe? É isso que a glória de Deus fez com a gente. Amém. Quais são os projetos e os planos ainda para esse ano 2016? Bom, o Senhor nos deu uma palavra a respeito do Brasil. Nós estávamos passando muito mais tempo e concentrando muito da nossa energia, dos nossos recursos fora do Brasil. Mas esse ano o Senhor nos ordenou mesmo concentrar bastante aqui no Brasil. Então nós estamos agora com uma base em Balneário Camboriú, uma base em Blumenau. A gente está abrindo uma em São Paulo, em nome de Jesus. E o direcionamento do Senhor para esse ano é focar mesmo no Brasil e nas nações. Por exemplo, de 27 de maio a 6 de junho, nós vamos ter uma escola de adoração e missões em Jerusalém. Então a gente vai levar jovens do Brasil inteiro para Jerusalém, para passar lá 7 dias mergulhados na presença. Vai ser maravilhoso. E é isso aí. Que bom. Se o pessoal que está assistindo a gente quiser conhecer melhor o ministério, deixa pra gente um contato, uma página no Face, WhatsApp, o que o senhor quiser. O melhor jeito de entrar em contato conosco é pela nossa página do Facebook, mas pode digitar vozdemuitaságuas.com, você vai ser redirecionado para a nossa página do Face, mandar mensagem lá, nossa equipe está sempre olhando e a gente vai ficar muito satisfeito de ter contato com vocês. Ok, pastor, quero agradecer sua presença aqui no Mergulhados, também no seminário, foi uma bênção, Deus te usou bastante. Amém. Eu que agradeço, vocês são uma igreja linda, muito receptiva, e nós estamos muito honrados, espero que essa seja a primeira de muitas. Sim, com certeza. A gente vai rapidinho a um breve comercial, daqui a pouco a gente volta. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Todos os dias você precisa mergulhar na presença de Deus, mas aos sábados o seu mergulho é junto com o apóstolo Edilson e o programa Mergulhados na Presença. Matérias, entrevistas, ministração da Palavra de Deus, campanha de oração e muito mais. Todo sábado na TV Aratu SBT às 7 da manhã. Oferecimento Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Mergulhados na presença de Deus. A gente está muito honrado de estar aqui com vocês, vocês são uma igreja linda. Obrigado mesmo pelo convite, apóstolo, toda a equipe pastoral daqui. Vocês são especiais, de verdade. Os olhos do Senhor estão sobre a vitória da conquista. E os olhos dele são como chamas de fogo. E os pés dele são como bronze reluzente. Sabe por que os pés dele são como bronze reluzente, meu irmão? Porque antigamente não tinha espelho de vidro. O espelho era de bronze, polido. Então quando o Senhor se apresentou para a igreja, Ele disse, os meus pés, está na carta de Jesus para a igreja, para Tiatira, os meus pés são como bronze reluzente, como bronze polido. Significa que quando Ele entra na igreja, absolutamente tudo fica exposto. Tudo fica exposto. Os pés dele são como um espelho. Por isso que dá medo às vezes de nós nos prostrarmos para ele. Porque quando o nosso rosto encosta no pé dele, porque nós estamos prostrados, nós estamos olhando diretamente num espelho. Vocês estão entendendo? Mas Jesus, ele quer atrair a igreja do Brasil de volta para os pés dele. A gente se sujou demais porque nós levantamos. Nós saímos desse lugar onde dá para ver aquilo que precisa ser transformado em nós. O Brasil precisa se render de novo. O Brasil precisa se render mais uma vez, meus irmãos. O Brasil precisa se entregar mais uma vez para a presença de Deus.
Então os olhos dele são como chamas de fogo, são olhos de amor que consomem o nosso coração, igual os discípulos no caminho de Emaús, lembra? Eles estavam andando com o Senhor ia falando com eles, e eles não sabiam que era o Senhor. E depois de um tempo, eles disseram, quando eles descobriram que era Jesus, eles disseram, mas nós sabíamos que era o Senhor, porque enquanto o Senhor falava, o nosso coração queimava. Porque os olhos dele são como chamas de fogo, e ele está olhando para a igreja do Brasil. Eu sei que nós estamos distraídos. Graças a Deus vocês são uma casa que tem focado na presença. Graças a Deus. Eu tenho ouvido vez após vez do apóstolo de vocês que o foco dessa igreja, o foco dessa família é a presença, é o quarto, é a intimidade com o Senhor. Graças a Deus. Mas o Brasil está distraído. E o Senhor está olhando para nós, para que a chama do amor dele comece a acender no nosso coração de novo, para nos dar coragem de nos prostrar mais uma vez, para nos dar coragem de nos rendermos mais uma vez. Vocês estão comigo? Gente, eu gosto de igreja que fala comigo, tá? Preciso de umas irmãs pentecostais aí para dar uns aleluia de vez em quando, por favor. Jesus está olhando para a Bahia, Ele está olhando para a Vitória, Ele está olhando para essa geração, com muito zelo no coração dEle, com muito zelo. Eu estava buscando o Senhor no começo desse ano. Geralmente eu consagro um tempo no final de cada ano para ouvir o direcionamento de Jesus para a próxima estação, para o próximo tempo. E nós estávamos chegando no finalzinho já de 2015. E eu lembro que estava o último dia do ano e eu estava já sem um direcionamento da parte de Deus. Eu estava perguntando, Senhor, por que tu não falaste comigo ainda? O que está acontecendo? E de repente o Senhor falou comigo, Ele disse, Rodrigo, 2016, não necessariamente esse ano, mas esse tempo é o ano da morte do rei Uzias. E eu fui para a palavra de Deus em Isaías 6, se vocês puderem abrir comigo. Eu confesso para vocês que eu reclamei um pouco para Jesus. Eu falei, Senhor, eu já preguei Isaías 6 vezes demais. Não é possível que tenha mais alguma coisa para eu enxergar naquele lugar lá. Eu sou teimoso, gente. Jesus precisa vir me quebrar às vezes. Ele falou comigo assim, ele falou, filho, cala a boca e vai ler tua Bíblia. Fica quietinho aí, lê a Bíblia. E eu fui ler minha Bíblia, Isaías 6. E a palavra do Senhor diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clama, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa ele tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Coisa boa a palavra de Deus, né, gente? O profeta Isaías, aqui nessa altura do campeonato, em Isaías capítulo 6, ele já tinha um ministério. Ele já direcionava a palavra de Deus para o rei Uzias. Ele já caminhava com o Senhor, ele já era usado por Deus.
Mas aconteceu algo aqui em Isaías 6 que transformou a história de Isaías. O nível da revelação que ele recebeu da parte de Deus foi tão forte que nós dizemos que Isaías foi o profeta evangelista. Ele pregou o evangelho milhares de anos antes da vinda de Cristo. Gente, para vocês terem uma base, a potência do que esse homem recebeu da parte de Deus, Isaías 53, todo mundo conhece esse texto, Isaías 53, o servo sofredor, que ele foi moído pelas nossas iniquidades, sabe esse versículo? Que é uma descrição perfeita da cruz de Jesus. O povo judeu, ouve isso, o povo judeu, os rabinos, a liderança judaica, tem tanto medo da revelação que está contida em Isaías 53, que eles arrancam Isaías 53 da Bíblia dos judeus. Quando os judeus leem o livro do profeta Isaías, não existe Isaías 53 lá, porque a liderança que não quer receber o Senhor sabe do poder da revelação que Isaías recebeu. Agora, milhares de anos depois, quando eles leem Isaías 53, cai a venda dos olhos deles e eles enxergam que Jesus Cristo é o Messias. Vocês estão entendendo o poder do que esse homem recebeu na hora que ele foi beijado com uma brasa do altar? Na hora que ele foi tocado com uma brasa do altar do Senhor? A vida dele mudou aqui. E o Senhor falou para mim, Ele chamou a minha atenção nesse texto. Ele falou: filho, eu quero que você estude quem era Uzias, o rei Uzias. E eu fui lá para 2 Crônicas 26, vocês não precisam abrir, nós não vamos ler para poupar tempo. Mas 2 Crônicas 26 é uma descrição do reinado de Uzias, que foi esse rei que morreu. A palavra de Deus diz que quando Uzias era jovem, ele decidiu no seu coração que ele ia buscar a presença de Deus, que ele ia caminhar nos caminhos de Davi, que ele ia ser um homem de intimidade. Vocês estão aí, igreja? Fala comigo, pelo amor de Deus. Que ele ia ser um homem de intimidade, que ele ia ser um apaixonado pela presença. E ele começou a buscar a presença de Deus como alguém comprometido no seu coração, que tinha uma aliança com o Senhor. E a cada poucos versículos da descrição da vida e do reinado de Uzias, a palavra de Deus diz que o Senhor o fortaleceu, o Senhor o engrandeceu, o Senhor fez dele sábio. Ele era engenheiro, ele construiu umas estruturas nas muralhas de Jerusalém para defender a cidade. O exército dele foi um exército formidável, porque tudo que ele fazia era abençoado pelo Senhor. Por quê? Porque ele tinha dito no seu coração: eu vou ser igual Davi. Eu vou andar na presença do Pai. E quando eu estava lendo esse texto, eu identifiquei o nosso Brasil, gente. Eu vi o Brasil aí, porque eu lembro quando eu era jovem, mais jovem. Agora eu já tô ficando mais velhinho. Mas eu lembro de olhar e enxergar uma geração inteira de pessoas apaixonadas pela presença de Deus. Eu lembro de ir nas conferências, na época que a gente nem sabia de nada direito. E quem aqui conhece, por exemplo, o pastor David Kinlan, o pastor Cirilo, o pastor Judson? Conhece? Nossa, eu era adolescente, parado, eu gostava sempre do cantinho ali, ó. Ficava no cantinho do ladinho da plataforma, perto das caixas de som, do lado do sub, pro baixo ficar bem na minha cara. E eu lembro que dava para ver a presença de Deus se movendo no meio do povo como ondas. Era muito forte o que nós vivemos. Quando o Senhor Jesus decidiu soprar sobre a igreja do Brasil e dizer: agora é o tempo de vocês aprenderem o que é intimidade, e despertou dentro de nós a paixão, a adoração, as canções de amor. Meus queridos, eu lembro de andar com o David. Eu era adolescente, a pastora Simone, o David e tal. E o David era perseguido. As pessoas diziam que ele era endemoniado, porque ele cantava coisas como: abraça-me,
Porque não existia uma linguagem de paixão por Jesus. Não existia uma linguagem de entender que Ele é o noivo e nós somos a noiva e acabou a história, é isso aí, nós vamos para sempre viver aos pés dEle. Mas o Senhor, Ele soprou na nação do Brasil, Ele entregou para a nossa geração algo muito precioso, que foi a paixão. Queridos, a paixão que existe no Brasil não existe em nenhum outro lugar. Eu ainda não vi, eu já viajei o mundo inteiro. Eu ainda não vi um lugar que quando entende, adora Jesus como o Brasil. Então eu estava lendo a história de Uzias e eu falei: Senhor, o Brasil é Uzias. O Brasil é esse povo que escolheu a presença. Mas lá pela metade do reinado de Uzias, vocês têm que prometer que vocês vão ficar felizes comigo até o final dessa mensagem. Lá pela metade do reinado de Uzias, a palavra de Deus diz que o coração de Uzias se ensoberbeceu para sua própria ruína. E quando o coração dele se ensoberbeceu para sua própria ruína, sabe o que ele fez? Ele correu para o templo. Presta atenção aqui em mim. Ele correu para o templo e disse: eu vou adorar o Senhor. E ele pegou o incensário e foi oferecer incenso para o Senhor. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. No Antigo Testamento, na ordem do Antigo Testamento, quem é que podia oferecer incenso? Eram sacerdotes. Uzias era sacerdote, ele era rei. Ele não tinha que estar ali oferecendo incenso. Quem tinha que estar oferecendo incenso eram os sacerdotes. Só que Uzias, ele era tão ungido já. Ele era tão apaixonado. Ele era tão adorador, ele era tão favorecido pelo Senhor. O CD dele era tão assim top, ungido. As pregações dele eram tão uau. A célula dele bombava. Ele era especial. Por isso ele podia. Tipo assim, não pode, mas Uzias pode. Estão aí? Não é certo, mas pô, olha como Jesus me ama. Vai ficar tudo bem. E ele tomou uma honra que não era dele. Que não era dele. A palavra de Deus diz que o Senhor levantou 80 sacerdotes que eram homens da maior firmeza. Eu amo essa descrição. Eram 80 homens brabos, 80 carrancudos, que pararam na frente de Uzias, apontaram o dedo para ele e disseram: você está em pecado, Uzias, esse incensário não é teu. Esse incensário não é teu. E a palavra de Deus diz que Uzias se indignou contra os sacerdotes. E quando ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra rompeu na testa dele. E o ano da morte do rei Uzias foi o ano que o rei Uzias morreu de lepra. Vocês estão comigo? Respira fundo, vai ficar melhor. Calma, calma. Porque de novo aqui eu vi o Brasil. De novo. Sabe esse nome, Uzias? Em hebraico, Uziá significa: a minha força é o Senhor.
Uzias perdeu noção de que o favor que ele tinha, a força que ele tinha, que essas coisas todas que ele tinha, a fonte disso era o Senhor. De repente ele achou que ele podia alguma coisa, que ele podia entrar no templo e fazer uma coisa gospel, que rouba uma honra que não era para ele. Eu quase morro de temor quando eu leio isso, porque Uzias tropeçou com um incensário na mão. O incensário é um símbolo do que, meus irmãos? Ele é um símbolo das orações, da adoração dos santos sendo oferecidas para o Senhor. Vocês estão entendendo? Ele tropeçou numa intenção pseudo positiva, mas que o fundo dela era o orgulho. Ele ficou com lepra. Quando ele ficou com lepra, ele largou o incensário, saiu correndo da casa de Deus, e para o resto dos dias dele, ele não pôde mais entrar na casa do Senhor. Eu enxerguei o Brasil nisso aqui. Sabe por quê? Porque existe uma coisa, um espírito se levantando para afastar a minha geração da presença de Deus. Sabe quando? Quando o incensário sai da mão dos sacerdotes, que são quem na nova aliança? Não somos nós? Todo aquele que confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós somos feitos reino e sacerdócio. Nós não éramos povo, nós nos tornamos povo. Nós somos sacerdotes. Mas a nação é destituída da presença, presta atenção, quando o incensário sai da mão dos sacerdotes e vai parar na mão de alguns poucos reis em evidência. Sabe o que a gente acostumou a fazer no Brasil? Nós acostumamos a reunir uma multidão de sacerdotes para assistir um rei oferecer incenso. Não pode mais. Jesus está vindo para mudar essa história. Vocês entendem? O que ele me disse é que esse era o ano da morte do rei Uzias. Tipo assim, ó, esse é o ano que esse espírito de orgulho que nos faz perder a presença de Deus, que ele vai cair por terra na nossa geração. Ele vai cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O incensário vai estar na mão de quem ele tem que estar, que é na nossa mão como igreja. Na nossa mão como igreja. É o ano da morte do rei Uzias. Todas essas coisas que estão acontecendo no Brasil, essas coisas da política, da economia, isso é o que, meus irmãos? É o ano da morte do rei Uzias. É o Senhor sacudindo, sabe? Para Isaías, aquele foi um momento desesperador, porque ele tinha o favor de Uzias. Ele era primo de Uzias ainda por cima. Então toda a base da vida de Isaías foi sacudida. E de repente, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, Isaías se encontrou na casa do Senhor. Ele se encontrou na presença do Senhor. E tem uma geração inteira que está sendo sacudida dentro da igreja no Brasil, que precisa entender, meu irmão, quando você não sabe para onde ir, o lugar para vir é para a presença de Deus. Não tem problema, pode ficar perdido igual cego em tiroteio, desde que você esteja na casa do Senhor. Foi tão forte quando eu vi isso, apóstolo, tão forte. O Senhor me falou: Rodrigo, eu estou matando Uzias. Não fica ofendido comigo, calma. Mas ele falou: eu estou sacudindo tudo. Eu quase quero dizer, eu estou gerando a crise. Eu estou fazendo. Eu estou sacudindo tudo. Porque eu quero Isaías. Foi isso que o Senhor me falou. Olha só, quando o rei Uzias morreu, Isaías viu o Senhor. Vocês
Vocês estão entendendo? Quando esse espírito de orgulho que usurpa algo que não é nosso, quando essa coisa morre, uma geração pode ver o Senhor assentado no trono. A agenda do coração de Jesus, a intenção do coração de Jesus é de comissionar uma geração verdadeiramente profética. Ele quer comissionar uma geração que está sentadinha nos bancos das igrejas, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Eles são jovens que nunca provaram da presença. Quem é pai aqui? Deixa eu ver quantos pais ou mães nós temos aqui. Vocês já brincaram de esconde-esconde com seu filho quando ele era pequeno? Já brincou? Onde é que vocês se escondiam? Era tipo assim, num lugar super, hiper, mega, ultra difícil de achar? A gente esconde atrás da mão até, né? Atrás da cortina, vai para trás da cortina, deixa o pezão de fora. Porque, presta atenção, pega isso aqui. Por que um pai se esconde do seu filho? Pelo prazer do momento do encontro. O pai só se esconde. Ele só se esconde para a gente puxar a cortina e fazer assim: ah, te achei. Está entendendo? É para isso que ele se esconde. Mas ele se esconde. Ele se esconde, ele se oculta, ele se afasta. Ele nos toca e aí ele retrocede um pouquinho e diz: vem, 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 vem. Vocês são filhos, dobra o joelho. Volta para a presença, o caminho é sempre o mesmo. A distância muda às vezes, porque o Senhor quer nos exercitar a cada estação, mas o caminho é sempre o mesmo. É oração, é jejum, é paixão pela palavra. Esse é o caminho para a presença de Deus, toda vez. Então o Senhor, Ele quer matar Uzias para poder tocar nos lábios de Isaías com uma brasa do altar. Uma última coisa interessante a respeito de Uzias. Uzias foi afastado da presença por causa do orgulho, entenderam? O filho dele, Jotão. A palavra de Deus diz que Jotão fez o que era reto diante do Senhor, mas ele não entrou na casa de Deus, então o povo continuou praticando iniquidade. Porque ele não teve um pai que pegasse ele pela mão e dissesse assim: vem cá meu filho, eu vou te ensinar como é que entra na presença, dá aqui a mão para mim. Porque o pai tinha sido orgulhoso demais e foi afastado da presença. Então Jotão não foi ensinado a entrar na presença. É isso que está acontecendo com a nossa geração. Tem uma geração inteira de jovens que só foi ensinado a ir num show, mas não foi ensinado a trilhar o caminho para a casa do nosso pai. Depois de Jotão, que era o filho, veio Acaz, o neto. Uzias foi afastado da casa. Jotão não foi ensinado a entrar na casa. Acaz trancou as portas da casa para que ninguém mais na nação pudesse entrar, e vendeu o tesouro da casa para o inimigo. E o filho de Acaz, que seria o bisneto de Uzias, foi sacrificado para Moloque. Estão vendo? O que acontece? Por que o Senhor está vindo violentamente? Violentamente nos persegue e nos abraça. Violentamente, com a garra de um leão. A economia do Brasil vai sacudir até que a gente pare de financiar as coisas que o Senhor não está mais financiando. A economia do Brasil vai sacudir até que os olhos da igreja se voltem para Ele. Se nós tivéssemos mais um dia aqui, eu ia falar com vocês de João Batista. Como a gente não tem mais um dia, deixa eu falar aqui rapidinho. João Batista veio para preparar o caminho do Senhor, não é verdade? Ele era a voz que clama no deserto, para preparar, para endireitar o caminho do Senhor. E ele veio batizando o povo com água para arrependimento, sim ou não?
E gente, eu quero dizer para vocês que toda vez que o Senhor está prestes a se mover, como Ele estava prestes a se mover, o Cordeiro de Deus estava prestes a ser revelado. Pensa comigo, a onda da manifestação do Espírito Santo começou gigante com Moisés. Depois ela foi descendo, passou por todos os profetas. Na hora que chegou a vida de João Batista, eles tinham passado 450 anos de silêncio, sem a palavra de Deus se manifestando. O povo estava perdido em corrupção, a água estava baixinha. Estão entendendo a minha analogia de onda? A água estava rasa, tinha só uma laminha. Mas água rasa é sinal de onda nova vindo. Quando a água baixa, você está aqui, né? O teu nível, a tua caminhada com o Senhor está aqui, ó, pela cintura. Beleza. Aí de repente o Senhor começa a se preparar para fazer alguma coisa e a água some. Ela vai lá para o dedão do pé. Se você fica parado no mesmo lugar, você fica assim: meu Deus, para onde é que foi a água? O que aconteceu com a minha vida espiritual? O que aconteceu é que Jesus está te chamando para ir para o fundo. Ele está dizendo: tira o pezinho de onde você está. Ah, mas é o mesmo jeito que eu fiz as coisas já faz 5 anos. Então está na hora de fazer algo novo, meu filho. Tira o pezinho de onde você está e caminha para o fundo. Porque quando a gente corre para o fundo, a gente se posiciona para pegar a próxima onda. Então, João Batista veio num tempo onde a água estava rasa, mas ele entendeu: o Cordeiro de Deus está vindo. Ele está vindo, aquilo pelo qual nós temos esperado. O Brasil, gente, essas coisas me empolgam. Se hoje eu vou lá em Israel, apóstolo, na padaria do lado de casa, aonde eu compro pão, e eu digo: meu Deus, o mundo está violento, não está não? O padeiro me responde o seguinte, ele diz assim: está violento, mas o Messias está vindo, daqui a pouco ele conserta tudo. O Messias está chegando. Oh meu Deus, terrorismo, guerra, é porque o Messias está vindo. Se eles dizem isso hoje, imagina 2000 anos atrás, quando eles viviam escravos de um povo romano, debaixo de uma opressão terrível. Eles viviam desesperados pela manifestação do Messias. Estão entendendo? E é interessante porque os judeus, eles são ensinados na hora de deitar, na hora de levantar, em cada refeição. Cada vez que a gente celebra a Páscoa, no ministério, no Voz, o Voz de Muitas Águas tem uma base missionária lá em Jerusalém. A minha esposa é judia, a gente senta para comer a Páscoa em família, com os nossos discípulos, com a nossa família. É a mesma coisa com uma geração inteira no Brasil. Tem uma geração inteira que está crescendo, ouvindo que o avivamento está chegando para o Brasil. Quem já ouviu isso aqui? Que o avivamento está vindo para o Brasil, que tem uma colheita que vai tomar conta do Brasil. Não é verdade isso? E João Batista foi o profeta, foi a voz antes para preparar o caminho. E a palavra de Deus diz que o povo vinha de todas as regiões para serem batizados por João Batista. Em Efésios capítulo 6, Paulo está ensinando para os maridos como apresentar a sua esposa como uma noiva sem mácula diante do Senhor. E aí ele diz para os maridos que eles devem fazer a mesma coisa que Cristo faz. E Cristo lava a igreja com a água da palavra de Deus. Certo? Então a palavra é água. João Batista foi o cara que se consagrou no deserto até que a palavra de Deus se manifestasse para ele. Por isso, quando o povo vinha para ouvir a mensagem de João Batista, eles eram batizados para arrependimento. Vocês estão aí? Porque o Senhor deu para João, o Senhor colocou dentro de João uma palavra que lavava o povo para preparar eles para o Senhor que está vindo. E a mesma coisa aconteceu com o Brasil há 15, 20 anos atrás. Antes de começar essa onda de avivamento, de adoração, o Senhor escolheu alguns João Batista. Ele escolheu alguns que estavam consagrados no deserto. E Ele deu para esses mensageiros uma palavra que lavou o coração da igreja.
Por isso que tantas vezes quando a gente vem para a presença de Deus de coração duro, assim, difícil, começa a adoração a ser liberada e a gente sente como se fosse água inundando o nosso ser. Alguém já sentiu isso? Quando está duro, está difícil, de repente vem um pastor que tem unção, que tem a presença de Deus, ele começa a liberar a palavra, aquelas coisas vão quebrando do nosso coração e a gente vai sendo inundado com a presença de Deus. Estão entendendo? Porque a mensagem de Ele está chegando, ela é a água que nos lava, que nos batiza para arrependimento. Então quando o Senhor está prestes a fazer uma coisa nova, Ele levanta mensageiros para batizarem a igreja numa mudança de mentalidade, porque é isso que significa arrependimento. Estão comigo? Agora, qual que é o problema? Meu Deus, o que aconteceu com o Brasil que nós não podemos repetir mais uma vez? O Brasil ficou maravilhado com João Batista. A gente ficou assim, uau! E a gente não entendeu que a chave da vida de João foi quando ele disse: eu estou batizando vocês com água, amém, mas depois de mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Brasil, ele viveu o batismo com água, nós fomos lavados pela presença, mas a gente ainda não foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. A gente ainda não viu todas as casas de prostituição da nossa nação se fecharem. A gente ainda não viu, gente, no país de Gales, no avivamento de Gales, o povo descia do navio, desembarcava do navio, pisava em Gales e caía no chão debaixo da presença de Deus, se arrependendo dos seus pecados. Isso o Brasil ainda não viveu, nós precisamos viver, e tem uma onda nova vindo para a nação brasileira. Por isso o Senhor vai levantar mensageiros. Ele vai levantar mensageiros, Ele vai levantar pessoas como João Batista, que tem uma mensagem que nos lava. Ele vai levantar ministérios como João Batista. Ele vai, de novo, vão haver canções que vão lavar o Brasil. Vai acontecer. Tem tão pouca criatividade no Brasil hoje, porque a gente não está esperando o tempo necessário no deserto até que a palavra se manifeste para nós. Mas o Senhor vai mais uma vez despertar ministros de adoração, ministros da palavra, e eles vão ser como João Batista, eles vão lavar a nação inteira de norte a sul. Mas a gente não pode ficar mais uma vez, porque a gente já fez isso uma vez. A gente não pode se maravilhar com o batismo de João e ficar fazendo pate-pate naquela água, sabe? Nossa, que lindo! Que ministério lindo, que canção linda, que coisa maravilhosa. Quem já pisou? Vamos fazer uma tenda aqui, uma para Moisés, outra para Elias, outra para Jesus. Jesus está dizendo assim: não, meu filho, não, a gente está sempre andando, nunca é a mesma coisa. Estão aí? Então o foco é aquele que vem depois de João. No Evangelho de João, olha isso, eu amo isso. No Evangelho de João, quando João Batista diz isso, ele diz o seguinte: eu vos batizo com água para arrependimento, mas no meio de vós está alguém que vós não conheceis, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então onde é que estava Jesus? Onde é que estava o avivamento que o povo estava esperando? Onde que estava o rio de vida? Ele estava no meio da igreja. No meio da igreja. João 7,38. Jesus se levanta no último dia da festa. Era o 8º dia da festa dos tabernáculos. Ele levanta a mão e diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sim ou não? Vocês sabem o que estava acontecendo no último e grande dia da festa?
Gente, cada dia da festa dos tabernáculos tem uma prescrição de uma oferta específica para ser trazida pelo Senhor. No 8º dia, que era o último dia da festa, o povo de Israel descia as escadarias do templo e eles iam para um tanque na beira da cidade chamado Tanque de Siloé. Eles enchiam jarros de água naquele tanque, subiam as escadarias de novo e derramavam a água como libação no altar. E a tradição judaica diz que era tanta água que tinha um rio fluindo do altar. Aí no meio daquela cena, Jesus levanta e diz assim: quem tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Qual que era o princípio que Jesus estava ensinando para nós? Da onde que vem a água? Ela vem do povo. A água não estava brotando do altar, ela estava brotando do povo, ela estava fluindo do altar. Estamos com sede da presença de Deus. A água não vai brotar dos ministros, ela vai fluir dos ministros, ela brota do povo. Estamos com sede de avivamento no Brasil. Aonde é que está o rio, meu irmão? Está no teu interior. Está no teu interior. O incensário está na tua mão. A responsabilidade de encher essa nação de incenso, para que a gente possa mais uma vez entrar no Santo dos Santos, é tua, meu irmão. É responsabilidade de encher Vitória da Conquista de incenso. Eu tenho que encontrar uns jovens de 15, 14, 16 anos que vão dedicar a sua vida para encher a terra de incenso. Meu Deus, uma gota da presença de Deus encostou na minha vida quando eu tinha 13 anos de idade. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Com 19, 18 eu fui enviado como missionário para Israel, para o Oriente Médio. Por isso que eu fico com vontade às vezes de gritar assim: oh meu Deus, quando eu vejo como a gente barateou a adoração, como nós barateamos. Porque um segundo, a primeira vez que eu senti uma gotinha da presença de Deus, acabou com a minha vida no melhor sentido possível. Esse é o ano da morte do rei Uzias, mas é o ano que Isaías vê o Senhor, que ele é comissionado, que ele ouve o quem enviarei. Vocês notaram? Isaías estava assim: ai de mim, eu sou um homem pecador, os meus lábios estão impuros, o povo é impuro, ah meu Deus. E essa é uma reação natural quando nós somos tocados pela presença de Deus, porque a gente se arrepende. Mas aí de repente veio aquela brasa e ela tocou nos lábios de Isaías. E Isaías ouviu aquilo que o Senhor estava dizendo. E o Senhor não estava dizendo: realmente você é um pecador, o teu povo é pecador. O Senhor estava dizendo assim: quem é que se dispõe a ir por mim? Eu que te chamei. Eu conheço as tuas dificuldades, eu conheço os teus pecados, eu conheço tudo. Eu conheço cada um dos teus defeitos. Essa não é a pergunta é quem vai. Se a gente disser sim, meu irmão, se a gente disser sim, cara, Ele te transforma. Vocês estão entendendo? Então, o incensário tem que estar na mão dos sacerdotes. A adoração e a oração não são de estrelas, elas são de sacerdotes. São de sacerdotes, tem que estar na tua mão. O Senhor vai sim levantar mensageiros como João Batista para preparar o caminho. Mas o foco não é a água de João, não é a unção de João. O foco são os olhos de fogo de Jesus. É o batismo do Espírito Santo que só Ele pode dar. E o Senhor vai comissionar uma geração. Ele vai. Eu queria demais que vocês saíssem daqui muito desafiados.
sonhar direito, a sonhar com as comunidades carentes dessa cidade, a sonhar com o sertão invadido da presença de Deus. Vocês estão entendendo? Pastor, o senhor deixa eu chamar para frente para orar? Pode. Eu queria que vocês ficassem de pé então. Se alguém puder me ajudar a enfileirar algumas fileiras dessas cadeiras, porque eu só quero abrir oportunidade. Quem está queimando e quem quer queimar? Quem precisa de uma brasa viva do altar? Eu queria que vocês viessem aqui para frente. Deixa um espacinho, porque eu vou andar aqui embaixo, por favor. Deixa ele te tocar nessa noite. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, comissionar uma geração, Senhor. Vem, Senhor, comissionar uma geração, Senhor. Vem, Senhor, com brasas vivas do altar sobre essa geração, Senhor Jesus. Vem, 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 com brasas vivas, com brasas vivas, com brasas vivas, com brasas vivas, que enviarei, que enviarei, que enviarei. Quem enviarei? Diz o Senhor, diz o Senhor. Senhor, libera uma nova porção sobre essa casa, Senhor. Libera, Senhor, fogo fresco sobre filhos e filhas. Fogo fresco, Senhor Jesus. Uma transferência de fome, fome e sede. Fome e sede, fome e sede, Senhor. Que enviarei. Fome e sede, fome e sede, fome e sede, fome e sede. Água viva, água viva, água viva, água viva. Paixão por Jesus. Paixão por Jesus, paixão por Jesus. Vem, Jesus. Ah, Senhor, com uma porção fresca, Senhor Jesus, sobre essa casa. Com uma porção fresca sobre essa casa, Senhor, para cumprir, em nome de Jesus, o seu destino bem. Em nome de Jesus, uma porção fresca para cumprir bem, para executar bem o chamado dessa casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês são lindos. Obrigado, apóstolo. Obrigado, pastores. Amém. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar.
A Evolution Jeans informa que acabou de receber a sua nova coleção Primavera-Verão, que está de arrasar. São camisas, blusas, vestidos de festa, saias, calças e um grande estoque de ternos de várias marcas para todas as idades e pelo menor preço do Brasil. Por isso, não compre ternos antes de visitar a Evolution Jeans. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Conquista. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Olha, nós queremos orar agora por você que está na campanha da Providência Divina. Sabemos que o Senhor tem liberado vitórias, respostas, uma operação de milagre na vida de muita gente, né? Então nós vamos interceder. Você pode começar agora a campanha da Providência Divina com a gente, 7 sábados consecutivos, e nós vamos estar intercedendo, orando, clamando pela sua vida. Vamos orar nesse instante então. Pai, nós te agradecemos de coração. Quantas coisas lindas e maravilhosas o Senhor de fato tem feito na vida de todos nós. Cada pessoa que está me assistindo agora, Senhor, seja alvo de um mover sobrenatural, de uma operação gloriosa, mudando todas as coisas que precisam ser mudadas, ajustando, alinhando contigo. Vem teu reino, teu governo sobre a vida delas, família, lar, ambiente de trabalho. E o Senhor opera os milagres, Senhor. Quantas coisas são impossíveis para nós, mas não são para o Senhor. Por isso eu entrego a vida delas, os seus desafios, aflições, tudo aquilo que elas estão enfrentando nesses últimos dias, elas sejam assistidas pelo Senhor, estejam debaixo de uma nuvem de milagre, do sobrenatural, de uma operação extraordinária. Eu estou declarando a tua bênção, a tua vitória e a tua operação, Senhor, de graça, de bondade, de suprimento, de livramento, de cura, de restauração e prosperidade. Sejam eles abençoados na família, abençoados no trabalho, abençoados, Senhor, na sua vida pessoal. E haja a fome e sede pela presença, fome e sede pela palavra do Senhor. Haja um grande despertamento, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós estamos encerrando o programa Mergulhados na Presença. Enquanto você está me assistindo, na verdade eu gravei o programa no dia 2 na Igreja Batista Nova Sião, uma segunda-feira. Mas hoje, neste momento, eu estou em Guanambi. Você que é de Guanambi, nós estamos com o pastor Robson celebrando mais um ano de existência desse ministério. Pastor Robson aqui em Guanambi, e estamos celebrando, pregamos ontem à noite. Hoje pela manhã teremos uma reunião com pastores. Então você que é pastor, que está nas imediações, está na cidade, você pode vir para tomar um café conosco. Vamos estar ministrando daqui a pouquinho, a partir das 9 horas, vamos tomar um café às 8h30, 9h30 estaremos ministrando, você é nosso convidado. E à noite estaremos ainda pregando, o pastor Robson aqui de Guanambi, e vai ser um prazer. Também um abraço para ele, para a pastora Adriana, para toda a família e todos desse ministério, tá bom? Então, obrigado pela sua audiência. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Se você quiser, ligue para nós, vai ter alguém lhe atendendo, e estaremos juntos no próximo sábado. Shalom, Deus te abençoe. Lembrando também que amanhã em Sião, eu vou estar lá em Vitória da Conquista. Nós estaremos recebendo os irmãos, voltando do encontro com Deus, mais um encontro abençoado, para a gente celebrar a transformação da vida de muita gente. Às 18 horas você é o nosso convidado para estar lá, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar, eu anseio ir mais fundo. Mergulhando na presença de Deus, submersos estaremos, alcançaremos o mais profundo. Mergulhados na presença de Deus, eu e minha casa estarei.